Bíblia NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. O Novo Testamento. Livro de Mateus capítulo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazom, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acais, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jecônias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jecônias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14, desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Estudo bíblico. Genealogia de Jesus. Mateus 1:17, apresenta a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem desde Abraão até José, o esposo de Maria. Esta lista de nomes conecta Jesus à história do povo de Deus, destacando seu papel como o Messias prometido. Cumprimento das profecias. Várias passagens no capítulo 1 de Mateus enfatizam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus. Por exemplo, Mateus 1, versículos 22 e 23 cita a profecia de Isaías 7,14, que diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho chamado Emanuel. O nascimento de Jesus. Mateus 1:18-25, relata o nascimento de Jesus. Essa passagem descreve a concepção virginal de Jesus por Maria e o papel de José como seu pai adotivo terreno. Também destaca o cumprimento das profecias e a importância da vinda de Jesus ao mundo. O significado dos nomes. Em Mateus 1:21, o anjo diz a José que ele deve chamar o filho de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus é derivado do hebraico Yeshua e significa Yahvé, a salvação ou Salvador.
essa referência pode ser explorada em relação ao propósito e missão de Jesus. Essas são apenas algumas referências dentro do próprio livro de Mateus que podem enriquecer seu estudo do capítulo 1. A Bíblia contém uma riqueza de informações e interconexões entre os diferentes livros e passagens, e explorar as referências internas pode fornecer uma compreensão mais profunda e abrangente dos eventos e ensinamentos apresentados. Agora orem comigo, amados e amadas. Querido Deus, neste momento de oração, dirigimo-nos a Ti com gratidão e humildade. Agradecemos por revelar a nós, por meio do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus e o cumprimento das profecias antigas. Reconhecemos que Tu és o Deus fiel, que cumpre suas promessas ao longo da história. Louvamos por enviar Jesus, Seu Filho amado, como o Salvador do mundo, conforme profetizado. Ele é Emanuel, o Deus conosco, que veio trazer salvação aos pecadores. Assim como José, que acolheu Jesus como seu filho adotivo, pedimos que nos ajude a receber Jesus em nossas vidas e a reconhecer seu papel redentor. Que sejamos transformados por sua presença e salvação, conhecendo a alegria e a paz que só Ele pode oferecer. À luz desse capítulo, oramos por uma compreensão mais profunda de quem Tu és, ó Deus, e da história da redenção que se desenrola por meio de Jesus Cristo. Que nossa fé seja fortalecida e nosso amor por Ti pelo próximo seja renovado. Ajuda-nos a ver além das palavras escritas na página e a experimentar a realidade do Teu amor e graça em nossas vidas diárias. Que sejamos instrumentos do Teu reino, compartilhando o Evangelho com aqueles ao nosso redor, para que outros também possam encontrar a salvação e a esperança que encontramos em Jesus. No precioso nome de Jesus, oramos. Amém.